aí, galera do canal, oi, oi, oi! Pronto aqui para mais um vídeo. E o tema de hoje, nós vamos falar de forró. Nós estamos junineiros e vamos falar de forró, mas das origens, né, do forró. Mas antes de falar das origens do forró, eu vou pedir para você se inscrever neste humilde canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação e deixar seu comentário é importante, tá, gente? Isso dá engajamento aqui para os vídeos do canal, faz com que eu ganhe mais inscritos, mais visualizações, porque eu tô aí rumo à monetização desse canal, tá? E temos também o perfil @canal oioioi lá no Insta, é lá que eu posto nos stories o vídeo que vai sair no dia. Eu sempre posto aos sábados lá, porque os vídeos aqui eles sempre saem aos sábados, então horas antes eu posto lá no canal Oioioi, fazendo uma propagandinha do vídeo do dia. Os vídeos aqui, eles sempre saem aos sábados, 3h30 da tarde, o horário da Holanda. Dependendo se tem horário de verão ou não, é sempre, tendo horário de verão aqui ou não tendo, os vídeos eles saem entre 10h30 e 11h30 da manhã, horário aí do Brasil, 3h30 da tarde, o horário daqui, tá? E é isso daí, vamos lá, partindo pro vídeo. Toca pro inferno, motorista. As origens do forró, né? Festa junina no Nordeste, sem forró não é festa junina. Porque o senhor é um padre de festa junina. Temos aí os grandes eventos de festa junina no Nordeste, Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. E o forró, no que eu andei pesquisando aí, diz que se originou no estado de Pernambuco, estado da onde vem minha família, mas também não sei que parte da minha família, acho que a parte do meu avô materno veio da Paraíba. Veio da Paraíba e se fixou em Pernambuco, ali na Zona da Mata, perto da divisa com Alagoas, que a minha família mora. Eu ainda tenho familiares ali que moram em cidades como Correntes, Lagoa do Ouro, Bom Conselho, Garanhões, nessa região, nas proximidades da divisa com Alagoas. Mas, enfim, o forró, ele se originou em Pernambuco e se espalhou por outros estados nordestinos. E, como eu falei, é um ritmo musical que está presente nas festas juninas. Bom, tem o forró em si e o forró tem os seus estilos musicais dentro dele também, né? Que eu vou falar mais aqui pra frente. Em 2021, o forró ele foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, né? Um patrimônio imaterial é uma coisa que você não pode tocar. Ai, ai. Now the world don't move to the beat of just one drum. Tá? Imaterial. E qual a origem aí da palavra forró? Tem muitos significados, né? Muitas origens. Segundo o filólogo Evanildo Bechara, e o que seria um filólogo? Boa pergunta, né? Um filólogo é quem estuda a origem cultural das palavras, a origem cultural das línguas, alguma coisa desse tipo, tá? História gramatical das palavras. Então, segundo Evanildo Bechara, a palavra forró é uma redução da palavra forrobodó, que é uma variante de uma palavra que vem do antigo galego-português forbodó,
E Forbodó tem a sua origem, assim, o cerne, né, a raiz da origem, diz ele, né, o Evanildo Bechara, que vem da palavra francesa Faux-Bourdon. Faux-Bourdon, que significa desentoação. Mas dizem também aí os populares que a palavra forró vem de for all e que vem de for all do tempo em que os ingleses eles estavam construindo ferrovias no Nordeste. Então, tem gente que diz que for all vem desse tempo da construção de ferrovias no Nordeste. E o for all como que eu posso dizer? Eram os bailes públicos, né? Os forrós de graça, o que você pagava só um pouquinho de dinheiro. Isso aí já, assim, durante o século XIX, aí, fim do século XIX, início do século XX, esses bailes públicos. Então, os bailes públicos, são os bailes para todos. For all em inglês significa para todos. Então, dizem que é daí que se originou também a palavra forró. Mas dizem também que o for all, ele veio de quando os americanos, eles ocuparam, não que eles ocuparam, ou ocuparam... Assim, os americanos, eles colocaram uma base em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, né? Durante aí o período da Segunda Guerra Mundial, os americanos tinham uma base aí no Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte, naquela época, era estratégico por se tratar, assim, por estar mais perto estrategicamente do caminho da Europa. Então, os americanos, eles implantaram uma base lá, né, em Parnamirim, e tinha esses bailes aí, tinha os forrós, né, os bailes públicos, for all, para todos. Mas assim, o forró mesmo, né, assim, o ritmo, ele se tornou popular no final da década de 40 e início da década de 50. Inclusive, né, esse avô que eu falei aqui, que parte da família veio da Paraíba para Pernambuco, esse meu avô, por parte de mãe, Pedro era o nome dele, ele tocava forró, ele tinha uma banda de forró. Onde ele tocava acordeon. Eu não conheci esse avô porque ele faleceu quando minha mãe era pequena. Então, assim, quando eu conheci minha avó já era viúva faz tempo, né? Então, ela, depois que o meu avô faleceu, ela pegou a família, foi para São Paulo, porque já tinha um tio-avô, né, um irmão da minha avó, que morava em São Paulo, e ela foi lá para fazer a vida, né? Assim como eu também vim para cá, para Holanda, para tratar da minha vida, minha avó pegou ela viúva e os 5 filhos dela para fazer a vida em São Paulo. Tá bom. Enfim, e o meu avô, ele tinha uma banda de forró, né? Onde ele tocava acordeon, além também ele ensinava pessoas a ler, fazia também às vezes de professora, uma parte do tempo, e outra parte do tempo também meu avô tinha um sítio, né, uma roça, porque música naquela época não era uma coisa assim que dava muito dinheiro.
meu avô dependia de tocar em festa junina, em casamento ou em aniversário, e isso não era sempre que acontecia. Então, tinha lá uma roça garantida, mas quando ele morreu, minha avó não sabia como lidar com a roça, lá com o sítio, e por isso que minha avó, mais minha mãe, minhas tias, tios, né? Eles vieram para São Paulo aí no final da década de 50. Né? As histórias, elas se misturam, né? Você vê eu falando aqui de forró, mas tem uma coisa assim também a ver com a minha família, né? Por ser nordestina, e o meu avô tocava acordeon em festas juninas, em casamentos, em festas de aniversário, batizado, né? Ele tinha uma banda de forró, acho que com outros parentes, não sei se com irmãos, com sobrinhos. Meu avô tinha essa banda, então, e inclusive meu avô, ele diz minha mãe que ele tinha sido chamado para ir tocar numa rádio em Recife. Eu quero aplausos. E de Recife parece que ele ia ter um convite para o Rio de Janeiro, mas minha avó não queria morar no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Tem uma história nesse sentido. E isso casa, né, assim, com o início da popularidade do forró no final dos anos 40 e início dos anos 50. Em 1949, o Luiz Gonzaga gravou o primeiro forró dele, né, forró do Mané Vito, em parceria com o músico Zé Dantas, né? Eles eram um músico aí da banda de forró, né? Tocava forró junto com o Luiz Gonzaga. E nessa época também, aí, década de 50, o forró, ele se popularizou nos filmes de chanchadas. Nos filmes sobre carnaval, eu falo de alguns filmes de chanchada, mas os filmes de chanchada, eles não eram só exclusividade, assim, ter samba, música de carnaval, tinha números de forró também. Então, vários músicos vinham do Nordeste e se fixavam no Rio de Janeiro. Eles participavam desses filmes de chanchadas e estabeleciam suas vidas no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital, né? Então, as oportunidades apareciam lá no Rio de Janeiro para esses músicos de forró vindos do Nordeste vir fazer a vida. E foi o caso aqui de Luiz Gonzaga. Ele começou a fazer sucesso pelo Nordeste, foi notado por alguém de alguma capital no Nordeste e assim, consequentemente, surgiu para ele convite para ir gravar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele ficou morando por algum tempo, né? Durante a década de 50, 60, Luiz Gonzaga se estabeleceu no Rio de Janeiro também, né? E o forró, ele foi se tornando também popular no Nordeste. Errou! Por causa da migração nordestina. Como eu falei aqui, as histórias se cruzam. Minha avó migrou de Pernambuco para São Paulo no fim da década de 50. Então, final da década de 40, década de 50, teve acho que foi das primeiras levas de migrantes nordestinos que foram para o Sudeste. Então, muitos foram para o Rio de Janeiro, e foram para São Paulo. Alguns ficaram por Minas mesmo, mas assim, o grande, né, o maciço da migração ficou entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E é nessas cidades, né, que tem, em São Paulo tem o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas, no bairro do Limão, lá na Zona Norte. E na Zona Norte do Rio de Janeiro tem a Feira de São Cristóvão, que também é nos mesmos moldes da feira, né, do CTN, do Centro
de tradições nordestinas em São Paulo, tem a Feira de São Cristóvão também, onde toca forró, e tem os pratos típicos de cada estado do Nordeste, tá? E quais os estilos de forró que tem, né? O forró, ele tem o baião, que é um estilo musical, tem o arrastapé e tem forró pé de serra. Todos esses aí são estilos mais tradicionais de forró. Antigamente, o forró ele era tocado com 3 instrumentos, né? O acordeão, a zabumba e o triângulo. Aí, com o forró, ele passou por uma modernização nos anos 70, que foi inserido bateria, foi inserido guitarra. Aí depois, mais tarde, já anos 80, anos 90, começou a se inserir teclado nas bandas de forró. Aí você tem, nos anos 90, né, bandas de forró como Calcinha Preta, Mastruz com Leite, já um forró mais moderno. Em São Paulo também surgiu aí no final dos anos 90 e início dos anos 2000 o forró universitário, né? O grande nome aí do forró universitário do início da década de 2000, aí, fim da década de 90, foi o pessoal do Fala Mansa. Inclusive, o Tato do Fala Mansa, ele estudou no Mackenzie também, assim como o Chuck Polito estudou um semestre na minha classe, que eu falei do Chuck Polito no vídeo dos namorados, né? O Tato do Fala Mansa, ele era veterano, então ele estudou num semestre, ele estudou um semestre na frente do meu. Ele era um semestre na frente do meu semestre. Aí ele saiu da faculdade a fim, né, de formar a banda aqui do Fala Mansa. E aí, Fala Mansa ficou conhecido, assim, o forró universitário ficou conhecido como forró universitário porque eles tocavam principalmente em festas universitárias na cidade de São Paulo. Aí, dessas festas universitárias, ganhou o Brasil inteiro, né? O pessoal do Fala Mansa. Anos mais tarde, aí já para as décadas de 10 dos anos 2000, surgiu aí no interior dos estados nordestinos o piseiro. Esse estilo piseiro, não sei se o arrocha também se inclui aí no estilo piseiro, começou a fazer sucesso em pequenas cidades e depois foi para as grandes capitais. O piseiro, ele tem como característica instrumentos bem tecnológicos que foram incorporados ao estilo de música do forró. O grupo mais famoso de piseiro, né, o forró estilo piseiro, são os Barões da Pisadinha, tá? As danças do forró. As danças do forró tem o shot, que é o passo 2 para lá, 2 para cá. Tem baião, que faz uma troca de pé, né? Troca do pé de apoio. E tem também alguma coisa com a sola do pé, que faz uma marcação, que é o baião. E tem um arrastapé executado em passo de marcha. E tem também os estilo coco, né, de forró, tem o estilo coco e tem o chachado. Chachado é quase como tá arrastando o pé, alguma coisa assim, né? E é isso daí, gente. Falando sobre aí as origens do forró, vou dar uma certa continuidade falando de forró, eu falei aqui de Luiz Gonzaga, então é o próximo vídeo. Vou aprofundar mais aqui, falando sobre Luiz Gonzaga e outros grandes nomes do forró.
Nós temos Dominguinhos, Sivuca, que foi um grande sanfoneiro também, a Melinha como cantora de forró, tem Geraldo Azevedo, enfim, os grandes nomes do forró. É o vídeo, né, o próximo vídeo do canal, tá? E se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho de notificação, tá, gente? Se inscreve aí no canal, tá bom? E se inscreve lá também no @canal Oi Oi Oi. E é isso daí, gente. Um beijo pra vocês. Fui!